Olhe bem para este chão, meu pai, porque a partir de agora é só isso que o senhor possui, disse Augusto, com a voz gélida como o vento que soprava da Serra da Mantiqueira, enquanto fechava o pesado portão de ferro da fazenda Recanto da Alvorada. Naquela noite de 1870, no coração do Vale do Paraíba, o barão Henrique de Alencar, o homem que um dia foi o senhor absoluto de 1000 almas e dono de cafezais que se perdiam de vista, sentiu o gosto amargo da lama misturada à geada. Ele estava caído, com o rosto pressionado contra a terra batida, enquanto ouvia o som dos sapatos caros de seu próprio filho ecoarem pelo pátio, voltando para o calor da casa grande. O que o barão não sabia era que naquele exato momento um segredo enterrado há décadas começava a vir à tona e que sua única salvação viria da pessoa que ele mais tentou destruir. Antes de continuarmos com essa história impressionante de traição e redenção, eu quero te fazer um convite. Se você gosta de narrativas que tocam a alma e revelam as verdades escondidas do nosso passado, inscreva-se aqui no canal. O seu apoio é o que nos permite continuar trazendo essas histórias emocionantes para você. E não se esqueça, ao final, deixe um comentário com uma nota de 0 a 10 para o que você ouviu hoje. Eu leio cada um de vocês e adoro saber o que sentiram. Agora, assista até o final, porque a reviravolta que aconteceu naquela fazenda vai te deixar sem fôlego. O barão Henrique de Alencar não era um homem fácil. Aos 70 anos, sua figura ainda impunha medo, mas era um medo alimentado por lembranças de um tempo que estava morrendo. O império do café, que o tornara um dos homens mais ricos da região, começava a dar sinais de cansaço. As terras, exaustas, já não produziam como antes, e a abolição, embora ainda um espectro distante, já assombrava as conversas nos salões. Henrique era viúvo e vivia preso a uma rotina de sombras e silêncios. Suas juntas, castigadas pela artrite, gritavam a cada mudança de tempo, especialmente naquele inverno atípico que trouxe uma geada negra, capaz de queimar as folhas do café e o espírito dos homens. Ele passava horas sentado diante de uma janela específica na biblioteca, observando o movimento no terreiro, mas Henrique não olhava para o futuro, ele olhava para o vazio. Sentia uma culpa que nunca admitira, um peso no peito que nem todo o ouro do mundo conseguia aliviar. Ele fora um carrasco eficiente. Para manter o status da família Alencar, ele não hesitou em usar o chicote e a opressão. Ele acreditava que a ordem era mantida pelo medo, mas o que ele não percebeu foi que, ao ensinar o medo para seus filhos, ele também os ensinou a não ter piedade. Augusto, o filho mais velho, era a imagem da decadência dourada. Um dandy que gastava fortunas nos cassinos e salões do Rio de Janeiro, acumulando dívidas que a fazenda já não podia pagar. Maria Clara, a filha, era uma mulher movida pelo rancor, que via no pai apenas um obstáculo para a venda das terras e a partilha da herança. Eles não tinham a conexão que Henrique tinha com aquela terra. Para eles, o Recanto da Alvorada era apenas um ativo a ser liquidado, e o golpe foi planejado com a precisão de um crime de sangue. Naquela noite de inverno, o ar estava tão seco que parecia cortar a pele. Henrique foi chamado à biblioteca, onde o esperavam os filhos e um advogado de olhar esquivo, o Dr. Arnaldo. Em poucos minutos, o mundo do barão desmoronou. Apresentaram-lhe papéis que alegavam sua incapacidade mental, documentos forjados que atestavam uma senilidade que ele não possuía. Augusto sorria enquanto explicava que o pai seria aposentado da vida pública, mas a aposentadoria que eles tinham em mente era a morte lenta no frio. O senhor sempre disse que a fazenda pertence aos fortes, papai, murmurou Maria Clara, enquanto ordenava que os capangas retirassem o barão de sua própria casa. Ele foi arrastado pelos corredores que ele mesmo mandara decorar com mármore europeu. Suas mãos trêmulas tentaram se agarrar ao batente da porta, mas foram soltas com violência. Jogaram-no no pátio, apenas com a roupa do corpo e um casaco de lã velho, carcomido pelas traças que alguém encontrara no quarto de despejo. Ninguém ajuda este velho. Quem der um gole de água para ele vai se ver com o meu chicote, gritou Augusto para os poucos empregados e escravizados que assistiam à cena em silêncio absoluto. O portão foi fechado, e o som da tranca ecoou como um tiro na noite silenciosa. O barão Henrique estava sozinho. O homem que mandava em 1000 almas agora não tinha onde encostar a cabeça. A geada começou a cair, cobrindo a vegetação com um manto branco e mortal. Henrique tentou caminhar pela estrada de terra que levava à vila, mas suas pernas não obedeciam. O frio da Serra da Mantiqueira começou a penetrar seus ossos, e a vergonha, maior que o frio, o fazia querer desaparecer.
Ele tropeçou, caiu na lama gelada e ali ficou por alguns minutos esperando que o fim chegasse. Mas enquanto sua consciência começava a falhar, ele viu uma luz. Não era a luz opulenta dos candelabros da casa grande, mas um brilho trêmulo e fraco, vindo de uma choupana isolada no limite da propriedade. Era na casa de Benedita. Benedita era uma mulher que o barão tentara apagar da existência. Anos atrás, ela trabalhava na cozinha da casa grande. Durante um jantar importante para o presidente da província, Benedita, exausta por horas de trabalho sem descanso, deixou cair uma sopeira de prata. O caldo quente manchou o tapete caro e o orgulho de Henrique. Num acesso de fúria cega, ele não apenas a açoitou, mas ordenou que o feitor lhe aplicasse um ferro quente no braço, marcando-a para sempre como desastrada e inútil. Depois disso, ela foi banida para aquele casebre miserável, vivendo de sobras e do que cultivava em sua pequena horta de ervas. Ela era a rejeitada, a mulher que todos evitavam para não desagradar o patrão. Mas era para lá que os passos vacilantes do barão o levavam agora, impulsionados por um instinto de sobrevivência que ele nem sabia que possuía. Quando Henrique alcançou a porta de madeira mal ajuntada e bateu com o que lhe restava de forças, ele desabou assim que a porta se abriu. Benedita apareceu com uma lamparina de querosene na mão. Ela não viu o barão poderoso. Ela viu um velho trêmulo, com os lábios roxos e os olhos implorando por uma vida que ele mesmo tantas vezes negara aos outros. Houve um silêncio sufocante entre os dois. A cicatriz no braço de Benedita pareceu latejar sob a luz da lamparina. "Me ajude", sussurrou ele, antes de perder os sentidos. Benedita poderia ter fechado a porta. Poderia ter deixado o frio terminar o serviço que os filhos dele começaram, mas ela o puxou para dentro. O interior do casebre cheirava a ervas secas e fumaça de lenha. Era um lugar de pobreza extrema, mas havia ali um calor que a casa grande nunca conhecera. Ela o deitou sobre uma esteira perto do fogão de lenha e começou a esfregar suas mãos com panos quentes. Momentos depois, o barão despertou. Ele estava confuso, olhando para o teto de palha. Benedita se aproximou com uma caneca de barro, de onde saía o vapor de um chá de ervas amargas. O cheiro era forte, terroso. "Beba, senhor barão", disse ela com uma voz calma, mas firme. Henrique, num último suspiro de soberba, virou o rosto. "Eu não bebo nessas coisas de barro", murmurou a voz falhando. Ele ainda tentava manter a dignidade de um título que não o protegia mais do frio. Benedita não se ofendeu. Ela apenas colocou a caneca sobre uma mesa de madeira bruta e disse: "O frio não pergunta o nome de ninguém antes de matar, senhor. E o barro é o que nos resta quando o ouro nos vira as costas." Mas isso era só o começo. O frio lá fora apertou ainda mais, e o barão sentiu um calafrio que parecia vir de dentro de sua alma. Ele olhou para a caneca, o símbolo de tudo o que ele sempre desprezou, e percebeu que sua vida dependia daquela simplicidade. Com as mãos ainda trêmulas, ele pegou a caneca de barro e deu o primeiro gole. O líquido quente desceu queimando, mas trouxe consigo uma clareza terrível. Ele estava bebendo na mesma caneca que um dia proibiu seus escravizados de usar, alegando que o barro era imundo. Enquanto o barão se aquecia, Benedita observava-o em silêncio. Ela conhecia aquele homem melhor do que ele mesmo imaginava. Ela sabia dos segredos que ele sussurrava enquanto caminhava pelos jardins, e sabia da dor que ele escondia sob a máscara de crueldade. Mas o que aconteceu em seguida foi algo que mudaria o destino da fazenda Recanto da Alvorada para sempre. O barão, atingido por uma febre súbita causada pela exposição ao gelo, começou a delirar. Em seus sussurros febris, ele não chamava pelos filhos, nem pela falecida esposa. Ele falava de uma caixa de jacarandá. A caixa, a biblioteca, debaixo do soalho. Ele repetia, as mãos agarrando o casaco velho. Eles não podem pegar. As alforrias, as dívidas. Benedita parou o que estava fazendo. Ela sabia ler. Era um segredo que guardava 7 chaves, aprendido escondida nos fundos da capela com um padre misericordioso que já havia partido. Se o barão estava falando o que ela achava que estava, o poder naquela fazenda estava prestes a mudar de mãos de uma forma que ninguém poderia prever. "O que tem na caixa, senhor?" perguntou ela, aproximando-se do ouvido do velho. Mas Henrique apenas gemeu e voltou a mergulhar no sono pesado da febre. Benedita sabia que o tempo era curto. Augusto e Maria Clara não descansariam até ter certeza de que o pai estava morto, e se eles encontrassem aquela caixa primeiro, qualquer esperança de justiça seria enterrada com o barão. O que Henrique revelou em seguida mudou tudo. Ele não era apenas um homem falido,
Ele era um homem que, num breve momento de lucidez anos atrás, tentara consertar alguns de seus erros, mas a covardia o impedira de concluir o ato. Dentro daquela caixa de jacarandá, escondida sob o assoalho da biblioteca, estavam documentos que poderiam destruir os planos de Augusto e devolver a dignidade a dezenas de pessoas. Mas havia algo em Benedita que o barão ainda não compreendia. Ele achou que ela o ajudaria por submissão, mas ela o ajudaria por algo muito mais forte, por humanidade. E é aqui que muita gente desiste de acreditar na bondade, mas Benedita não podia. Ela tinha um plano, e para que ele funcionasse, o barão Henrique teria que enfrentar não apenas os filhos, mas o monstro que ele mesmo criou durante toda a vida. A geada continuava a queimar os cafezais lá fora, mas dentro daquele casebre, uma nova semente começava a brotar, uma semente de resistência que floresceria no meio do gelo. O barão Henrique de Alencar estava prestes a descobrir que a verdadeira nobreza não está no sangue, mas no barro que ele tanto desprezou. O que o barão não imaginava era que Augusto já estava desconfiado. Na casa grande, enquanto brindava com o vinho importado, o filho mais velho olhava para a escuridão e pensava: o velho é duro de matar. Precisamos garantir que ele não passe desta noite. E o feitor Silvério, o homem que vivia da violência e da lealdade ao dinheiro, já estava selando o cavalo. A caçada estava apenas começando. A noite dentro da choupana de Benedita parecia durar uma eternidade. O som do vento cortando as frestas das paredes de pau a pique era como um lamento constante, lembrando ao barão Henrique de Alencar que o mundo que ele conhecia havia acabado. Ele suava frio, preso em pesadelos onde as chamas dos antigos cafezais o perseguiam, e em cada rosto que via estava a marca do ferro quente que ele mesmo ordenara. Mas, quando abria os olhos, a única coisa que via era o rosto sereno de Benedita, a mulher que ele transformara em pária, agora agachada ao seu lado, trocando os panos úmidos em sua testa. Mas havia algo nela que não fazia sentido para o barão. Enquanto ele delirava, via Benedita manusear pequenos pedaços de papel que ela retirava de um esconderijo atrás de um pote de banha. Eram anotações, contas, registros que ela fazia em silêncio. Henrique, em sua arrogância, sempre acreditou que o conhecimento era uma ferramenta exclusiva dos senhores, um privilégio do sangue. Ver aquela mulher, que ele considerava apenas uma peça em sua engrenagem de poder, movendo-se com tamanha precisão e inteligência, era um golpe mais forte do que o frio que quase o matara. "Por que não me deixou na estrada, Benedita?" perguntou ele com a voz rouca, quando a febre finalmente deu uma trégua na madrugada. Ele a observava sob a luz vacilante da lamparina. Suas mãos, que um dia seguraram rédeas de couro finíssimo, agora tremiam ao redor da caneca de barro. Benedita parou o que estava fazendo e olhou fundo nos olhos do homem que destruíra sua juventude. "O senhor marcou o meu braço, barão, mas o senhor não marcou a minha alma. Se eu deixasse o senhor morrer naquele barro, eu estaria dizendo que o senhor tinha razão, que somos todos bichos. E eu não sou um bicho." O barão sentiu um nó na garganta. Ele tentou desviar o olhar, mas o casebre era pequeno demais para esconder sua vergonha. Eu falei de uma caixa, não falei? No meio da febre." Benedita assentiu, sentando-se no banco de madeira. "O senhor falou da caixa de jacarandá. Disse que ela está debaixo do soalho da biblioteca. Disse que nela estão as vidas de muita gente. E as dívidas que o senhor escondeu." Henrique fechou os olhos, e uma lágrima solitária correu por seu rosto vincado. O segredo que ele guardara por anos, o único ato de justiça que tentara planejar em sua velhice, estava agora nas mãos da mulher que ele mais humilhara. E o pior ainda estava por vir, pois ele sabia que seus filhos, Augusto e Maria Clara, não parariam até encontrar aquele documento. Enquanto isso, na casa grande, o clima era de uma celebração macabra. Augusto bebia um conhaque caro sentado na poltrona que pertencera ao pai, enquanto Maria Clara examinava os baús de joias da falecida mãe. Eles acreditavam que o barão já era um cadáver gelado em algum ponto da Serra da Mantiqueira. Mas a ganância deles tinha um problema. O advogado, Dr. Arnaldo, acabara de lhes dar uma notícia preocupante. Sem a assinatura de transferência total ou a prova de morte confirmada por um médico, vocês não podem vender um único saco de café, explicou o advogado, limpando o suor da testa. E há mais. Se os registros reais da hipoteca da fazenda aparecerem, o banco toma tudo antes que vocês consigam dar o primeiro passo. Augusto esmurrou a mesa de carvalho. "O velho morreu. Eu vi ele cair.
A geada não deixa ninguém vivo naquela estrada. Então precisamos do corpo, meu irmão, disse Maria Clara, com uma frieza que assustou até o advogado. Sem o corpo não temos herança, temos apenas dívidas. Silvério! Gritou ela chamando o feitor. O feitor Silvério entrou na sala, trazendo consigo o cheiro de suor e cavalos. Ele era um homem que não conhecia a palavra misericórdia. O senhor me chamou? Vá para hastear a estrada, siga os rastros do meu pai. Se ele estiver morto, traga o corpo. Se ele estiver vivo, garanta que ele não chegue até o amanhecer, ordenou Augusto, voltando a encher seu copo. O que eles não contavam era com a lealdade invisível que se formara ao redor da choupana de Benedita. Naquela mesma noite, um homem de meia idade, com roupas gastas pelo sol e uma carroça pequena estacionada entre as árvores, batia à porta dos fundos de Benedita. Era Tião, um antigo caixeiro viajante que, anos atrás, fora salvo por Benedita de uma acusação falsa de roubo feita por um dos capatazes do barão. Benedita, o Silvério está na estrada com os cães, sussurrou Tião, assim que ela abriu a porta. Eles estão procurando o velho. Eles sabem que ele não chegou à vila. Benedita olhou para o barão, que agora o observava com pavor. O homem poderoso estava reduzido a um fugitivo em sua própria terra? Tião, você ainda tem aquele fundo falso na sua carroça? Perguntou ela com a mente trabalhando rápido. Tenho, mas o que você está planejando? Se pegarem a gente ajudando o barão, o Silvério nos mata antes de perguntar qualquer coisa, disse Tião nervoso. O que eu estou planejando é a liberdade, Tião. A minha, a sua e a de todos que sofreram nessa fazenda, respondeu ela, pegando um chale de lã e entregando ao barão. O senhor vai ter que ser forte, barão. Se quiser recuperar a honra que jogou fora, vai ter que confiar em mim. Henrique de Alencar, o homem que nunca pedira licença para nada, apenas assentiu. Ele sentia que estava em meio a um redemoinho, mas pela primeira vez em anos ele não se sentia sozinho. Ele foi colocado no fundo da carroça de Tião, coberto por sacos de milho e panos velhos. O plano de Benedita era audacioso. Eles precisavam chegar à biblioteca da Casa Grande antes que Augusto e Maria Clara descobrissem o esconderijo da caixa de jacarandá. Mas isso era só o começo. A estrada estava vigiada, e o cheiro dos cães de Silvério já podia ser ouvido ao longe. Enquanto a carroça de Tião começava a se mover lentamente pela lama gelada, Benedita caminhava ao lado, fingindo ser apenas uma escrava indo buscar água ou lenha. Mas em seu peito, ela carregava uma certeza. A verdade tem um peso que nenhuma mentira consegue sustentar por muito tempo. E é aqui que muita gente desiste, achando que o vilão sempre vence. Mas o destino tem formas estranhas de cobrar suas dívidas. Enquanto a carroça passava por uma curva fechada, a luz de uma tocha brilhou na escuridão. Era Silvério. "Parem a carroça!" gritou o feitor, o chicote estalando no ar. O coração do barão batia tão forte contra as tábuas da carroça que ele achou que Silvério pudesse ouvir. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo rosnar dos cães, que farejavam as rodas da carroça com uma insistência mortal. Silvério se aproximou de Tião, olhando-o com desprezo. "O que você está carregando a essa hora, mascate?" "A fazenda está fechada para negócios", disse o feitor, aproximando a tocha do rosto de Tião. "Apenas milho para essa vila, senhor Silvério." "A geada estragou tudo. Estou tentando salvar o que restou", respondeu Tião com a voz firme, apesar do suor que escorria por suas costas. Silvério olhou para Benedita, que estava parada um pouco atrás. "E você, negra? O que faz fora da choupana?" Augusto deu ordens claras. "Ninguém sai." "Estou ajudando o Tião com a carga pesada, senhor. Minhas mãos ainda servem para isso", disse ela, sem baixar os olhos. O feitor estreitou os olhos. Ele sentia que algo estava errado. Ele caminhou até a parte de trás da carroça e enfiou a ponta de seu facão entre os sacos de milho. O metal passou a poucos centímetros do braço do barão, que prendeu a respiração, sentindo o frio do aço tão perto de sua pele. "Se eu descobrir que vocês estão escondendo algo", ameaçou Silvério, mas foi interrompido por um grito vindo da direção da Casa Grande. Era um dos capangas de Augusto. "Silvério, achamos um rastro perto do rio? Venha logo!" O feitor cuspiu no chão e guardou o facão. "Vocês deram sorte, mas não cruzem o meu caminho novamente." Ele girou o cavalo e galopou em direção ao rio, levando os cães consigo. Tião soltou o ar que nem sabia que estava segurando. "Essa foi por pouco, Benedita. O que fazemos agora?" "Agora vamos para a Casa Grande. O Silvério vai demorar no rio. É a nossa única chance", disse ela, subindo na carroça. Dentro de Henrique, algo estava mudando. Ele vira a coragem daquela mulher
e a lealdade daquele homem que ele um dia desprezara. Ele percebeu que a nobreza que ele tanto ostentava era vazia, enquanto ali, na lama e no medo, ele encontrava a verdadeira força de caráter. Mas o que ele revelaria dentro daquela biblioteca mudaria a vida de todos naquela fazenda, de uma forma que nem mesmo Benedita poderia imaginar. O segredo da caixa de Jacarandá não era apenas sobre dinheiro ou terras. Era sobre uma promessa que o barão fizera a si mesmo em um momento de dor e que ele nunca tivera a coragem de cumprir. Benedita, sussurrou o barão debaixo dos sacos de milho, se não conseguirmos, se eu não sair de lá vivo, prometa que vai abrir aquela caixa. O que está lá dentro pertence a você, a todos vocês. O senhor vai sair vivo, barão, respondeu ela, olhando para as luzes da mansão que se aproximavam. Mas o homem que vai sair de lá não será o mesmo que entrou. A carroça parou perto da entrada de serviço, aquela que o barão raramente usava. O plano estava em marcha. Mas o que eles encontrariam lá dentro, sob o soalho da biblioteca, era algo que faria a ganância de Augusto e Maria Clara parecer pequena diante da verdadeira história da fazenda Recanto da Alvorada. O que aconteceu em seguida foi ainda pior do que o confronto na estrada, pois a traição, quando vem do próprio sangue, deixa cicatrizes que nem mesmo o tempo consegue apagar, e o barão estava prestes a descobrir que seus filhos estavam dispostos a queimar toda a fazenda apenas para não deixar que a justiça fosse feita. Eles estavam dentro, mas a casa grande não parecia mais um lar. Para o barão Henrique de Alencar, cada corredor escuro e cada sombra projetada pelos candelabros apagados parecia um cenário de um mausoléu. O cheiro de cera de carnaúba e rapé, que antes ele associava ao seu domínio absoluto, agora o sufocava. Escondido atrás de uma cortina de veludo pesado na entrada de serviço, ele observava Benedita se mover com a agilidade de quem conhecia cada tábua que rangia naquela mansão. Ela não era apenas uma cozinheira ou uma escrava rejeitada. Naquela noite, ela era o guia de um cego que finalmente começava a enxergar as rachaduras em seu próprio império. Fique aqui, barão. Se ouvirem sua respiração, o Silvério volta antes que a gente consiga abrir o soalho, sussurrou Benedita, seus olhos brilhando na penumbra. Henrique apenas assentiu, sentindo o peso dos seus 70 anos e a dor da traição corroendo o que restava do seu orgulho. Ele viu a silhueta de Benedita deslizar em direção à biblioteca, o santuário onde ele passara décadas assinando ordens de venda, castigo e opressão. Mas o que ele sentiu em seguida foi um soco no estômago. Da sala de jantar, vinha o som de gargalhadas e o tilintar de cristais. Eram Augusto e Maria Clara. Eles estavam celebrando. Amanhã mesmo chamamos o avaliador, dizia a voz estridente de Maria Clara. Quero vender até as molduras dos quadros. Nada deste lugar me traz boas lembranças, exceto o valor que ele vai render na Praça do Rio. Ouvir os próprios filhos tratando essa história da família como carcaça de um animal abatido despertou em Henrique uma fúria que ele achava ter perdido no gelo da estrada. Ele não podia mais ficar parado. Ignorando a dor nas juntas, ele seguiu Benedita até a biblioteca. O cômodo estava mergulhado em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo assobio do vento nas janelas coloniais. Benedita já estava ajoelhada perto da estante de carvalho, tateando as frestas do assoalho. É aqui, não é? O senhor disse que era perto da janela da serra, murmurou ela. O barão aproximou-se, suas mãos trêmulas ajudando-a a afastar o tapete persa que ele mesmo trouxera da capital. Ali, sob uma tábua que parecia perfeitamente encaixada, havia um segredo que poderia mudar o destino de centenas de vidas. Com a ponta de um abridor de cartas de prata que estava sobre a mesa, Benedita forçou a madeira. O estalo seco parecia um trovão no silêncio da casa. E lá estava ela, a caixa de Jacarandá. Tinha o brilho escuro e nobre da madeira antiga, mas para Henrique, ela parecia carregar o peso de um testamento de sangue. Abra, Benedita, ordenou o barão, a voz falhando. Eu não tenho mais o direito de ser o primeiro a tocar nisso. Benedita abriu a tampa pesada. O que havia lá dentro não era ouro, nem joias escondidas. Eram papéis, muitos papéis, maços amarrados com fitas de cetim desbotadas e selos de cera que carregavam o brasão dos Alencar. Benedita, com a habilidade que cultivara em segredo por anos, começou a examinar as folhas sob a luz fraca que vinha do corredor. Mas isso não pode ser, sussurrou ela, e seus olhos se encheram de lágrimas. O que você está vendo? Perguntou Henrique, a ansiedade apertando seu peito. Cartas de alforria, barão, dezenas delas, datadas de 5 anos atrás, disse Benedita,
a voz trêmula de emoção. O senhor assinou a liberdade de quase todos da senzala e do terreiro. Por que nunca as entregou? Por que nos deixou continuar vivendo sob o chicote, se o papel já dizia que éramos donos de nós mesmos? Henrique baixou a cabeça, as lágrimas finalmente vencendo a barreira do seu rosto endurecido. Pela covardia de perder o respeito dos outros senhores, pelo medo de ser visto como um fraco pelos meus filhos, eu assinei em um momento de arrependimento após a morte da minha esposa, mas o maldito orgulho me fez trancá-las aqui. Mas isso era só o começo da descoberta. Abaixo das alforrias, Benedita encontrou documentos oficiais, carimbados pelo cartório da vila. Eram as escrituras de hipoteca e os registros reais da dívida da fazenda. Ao ler as letras miúdas, Benedita percebeu o golpe final do barão. Ele havia hipotecado a sede da fazenda e as melhores terras de café para garantir um fundo de reparação. Se o barão Henrique morresse sem assinar a transferência para os filhos, a fazenda Recanto da Alvorada não iria para Augusto ou Maria Clara. Ela seria liquidada para pagar as dívidas e o restante seria dividido entre os ex-escravizados cujos nomes estavam nas cartas de alforria. O senhor planejou a ruína deles, murmurou Benedita, olhando para o barão com uma mistura de espanto e reconhecimento. Eu planejei a justiça que não tive coragem de fazer em vida, respondeu Henrique. Mas eles não sabem disso. Eles acham que a fazenda está limpa de dívidas. Se eles pegarem esses papéis, eles os queimarão e ninguém nunca saberá a verdade. E é aqui que muita gente se engana, achando que o segredo estava seguro. No exato momento em que o barão segurava os documentos, a porta da biblioteca se abriu com um estrondo. A luz de um candelabro inundou o ambiente, revelando a figura de Augusto. Ele não estava mais rindo. Em sua mão, brilhava o cano frio de uma garrucha. Eu sabia que o velho não morreria tão fácil, disse Augusto, a voz carregada de um ódio visceral. E olha só quem o ajudou. A negra rejeitada e o barão decadente brincando de esconder tesouros debaixo do chão. Maria Clara apareceu logo atrás, seus olhos fixos na caixa de jacarandá. Entregue isso agora, papai. O senhor já causou problemas demais. Assine os documentos que o Dr. Arnaldo preparou e talvez deixemos você passar o resto dos seus dias em um asilo decente. Eu não assino mais nada para vocês, disse Henrique, levantando-se com uma dignidade que ele não sentia há anos. Ele se colocou à frente de Benedita, protegendo-a. Esta terra não pertence mais à ganância de vocês. Ela pertence ao suor de quem a fez brotar. Augusto riu, um som seco e sem alma. O senhor acha que um pedaço de papel velho vale mais do que o meu poder nesta fazenda? Se o velho está voltando do rio, e garanto que ele não será tão paciente quanto eu. A tensão na sala era sufocante. Benedita apertava-se a caixa de jacarandá contra o peito, sentindo o peso das alforrias. Ela sabia que, se Augusto desse um passo à frente, toda a esperança de liberdade seria reduzida a cinzas. Mas ela também sabia de algo que Augusto ignorava. A lealdade de quem não tem nada a perder é muito mais forte do que a ganância de quem quer tudo. Augusto, disse o barão, com uma calma que gelou o sangue do filho. O que está nesta caixa não é dinheiro. É a prova de que vocês são mendigos usando roupas de seda. Se eu não sair daqui vivo com esses papéis, a fazenda vai a leilão em uma semana. Eu garanti que o banco recebesse uma cópia da dívida se eu desaparecesse. Foi uma mentira estratégica, um blefe desesperado, mas foi o suficiente para fazer Augusto hesitar. Ele olhou para a irmã, buscando apoio, mas Maria Clara estava pálida. O medo de perder a herança era maior do que o ódio pelo pai. E foi nesse momento de hesitação que o destino pregou sua peça final. Um grito veio do pátio externo, seguido pelo som de muitos cavalos e o brilho de tochas que não pertenciam aos capangas da fazenda. O aliado de Benedita, o caixeiro viajante Tião, não havia apenas esperado na carroça. Ele havia corrido até a vila e trazido quem os filhos do barão menos esperavam ver. O que aconteceu em seguida foi ainda pior para Augusto, pois ele achou que estava lidando apenas com um velho moribundo e uma escrava, mas ele estava prestes a enfrentar a força de uma verdade que não podia mais ser enterrada. O confronto final estava apenas começando, e o palco não seria a biblioteca, mas o terreiro de café, diante de todos que foram humilhados por aquela família. O senhor achou que estava tudo resolvido, Augusto? Murmurou Benedita, enquanto o som das autoridades chegava à porta principal. Não poderia estar mais enganado. A noite da geada ainda não acabou. O som das botas pesadas no assoalho do corredor principal da Casa Grande não era o de Silvério, o feitor.
Augusto sentiu o sangue fugir de seu rosto quando a porta da biblioteca, já entreaberta, foi escancarada por um homem que ele não esperava ver ali. O juiz de comarca, Dr. Epitácio, acompanhado pelo delegado da vila e por Tião, o caixeiro viajante que ele julgava ser apenas um mascate insignificante. O silêncio que se seguiu na biblioteca não era de paz, mas de um presságio terrível para quem achava que a impunidade era um direito de herança. Augusto ainda segurava a toga roxa, mas sua mão tremia tanto que o cano da arma descrevia círculos no ar. Doutor juiz, o que significa esta invasão? Meu pai está senil, ele está sendo manipulado por esta mulher, gritou ele, apontando para Benedita, que permanecia imóvel, protegendo a caixa de jacarandá contra o peito, como se fosse um escudo sagrado. Mas o barão Henrique de Alencar deu um passo à frente. Sua figura, antes curvada pelo frio e pela dor, parecia ter recuperado uma estatura que os filhos nunca conseguiram alcançar. Ele olhou diretamente para o juiz e, com uma voz clara, pausada e sem qualquer rastro da confusão mental que lhe fora imputada, disse: Doutor Epitácio, o senhor me conhece há 30 anos. O senhor acredita que um homem louco teria a previdência de registrar em cartório, há 5 anos, um testamento selado que anula qualquer documento assinado sob coação na minha velhice? O juiz Epitácio olhou para Augusto com um desprezo profundo. Abaixe essa arma, rapaz. Antes que o senhor delegue a si mesmo uma cela na cadeia da vila, eu recebi de Tião, o mascate, um recado que me fez cavalgar sob a geada. E o que encontrei aqui, pelas palavras de sua própria irmã na sala de jantar, é um crime contra a vida de um pai. Maria Clara, que até então assistia a tudo das sombras, tentou se aproximar, com o rosto pálido e as mãos inquietas. Isso é um mal-entendido. Estávamos apenas protegendo o patrimônio da família. O papai não sabe o que diz. Eu sei exatamente o que digo, Maria Clara, rebateu o barão, pegando a caixa de jacarandá das mãos de Benedita. E o que está aqui dentro é o fim da farsa de vocês. Benedita, por favor, leia para estas autoridades o registro de dívida que está no fundo falso da caixa. Foi um momento de silêncio absoluto. Benedita, a mulher marcada pelo ferro quente do próprio barão, abriu o documento. Sua leitura era fluida, precisa, revelando cada detalhe das hipotecas que Henrique fizera em segredo. Ela leu os nomes dos credores, os valores astronômicos e, por fim, a cláusula que Henrique inserira. No caso de qualquer tentativa de interdição judicial do barão, a fazenda passaria imediatamente para o controle de um conselho de credores, deixando os herdeiros diretos com absolutamente nada, além das dívidas pessoais que contraíram na capital. Augusto sentiu como se o chão da biblioteca estivesse se abrindo. Ele olhou para o advogado, o Dr. Arnaldo, que já tentava se esgueirar para fora do cômodo, mas foi impedido pelo braço forte do delegado. Vocês não têm mais nada, disse o barão, com uma frieza que cortava mais que o vento da serra. O luxo de vocês, o vinho que bebem e as roupas que usam, tudo foi mantido pelo meu silêncio sobre a falência desta casa. Eu ia levar isso para o túmulo, mas vocês decidiram me jogar na lama antes da hora. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda pior para os filhos. O barão entregou ao juiz as cartas de alforria. Estas pessoas são livres, Epitácio, e conforme o fundo de reparação que criei, elas têm o direito de permanecer nestas terras e trabalhar nelas como parceiros, não como escravos. Meus filhos, por outro lado, têm 2 horas para juntar o que puderem carregar em uma única carroça e deixar o recanto da alvorada. Augusto tentou avançar, mas o delegado o segurou pelo colarinho. Acabou, Augusto. O seu golpe jurídico foi enterrado por um homem que o senhor subestimou e por uma mulher que o senhor desprezou. E é aqui que muita gente desiste de acreditar na justiça, achando que pessoas como Augusto e Maria Clara sempre encontram uma saída. Mas naquela noite, o destino não lhes deu escapatória. Eles foram escoltados para fora da biblioteca sob o olhar de dezenas de empregados e escravizados que, alertados pelo burburinho, haviam cercado a casa grande com tochas nas mãos. Não havia ódio nos rostos daquela gente, mas algo muito mais pesado: o silêncio do julgamento. Enquanto Augusto e Maria Clara atravessavam o pátio de terra batida, o mesmo pátio onde haviam jogado o pai horas antes, a geada parecia brilhar sob as tochas. Eles subiram na carroça de Tião, a única disponível, levando apenas baús pequenos com roupas e alguns pertences pessoais. O vinho importado, os móveis de carvalho e o sobrenome Alencar ficaram para trás, tornados cinzas pela própria ganância. Silvério, o feitor, ao ver que o poder havia mudado de mãos, tentou fugir pelos fundos,
mas foi interceptado pelos homens que ele tanto açoitara. Ele não foi ferido, mas foi amarrado e entregue ao delegado para responder pelos abusos que cometeu sob as ordens dos filhos do barão. A autoridade do chicote havia caído por terra. O barão Henrique de Alencar permaneceu na varanda da casa grande, observando a carroça dos filhos desaparecer na neblina da madrugada. Ele achou que sentiria satisfação, mas sentia apenas um vazio imenso. Ele havia salvado a fazenda da ruína total, mas havia perdido sua família. Ou melhor, ele percebeu que nunca tiveria a família que imaginara. O senhor fez o certo, barão, disse Benedita, aproximando-se dele com o casaco de lã velho que ele usara na estrada. Ela o cobriu com cuidado. A verdade é um remédio amargo, mas é o único que cura a alma. Ele olhou para a caneca de barro que Benedita trouxera consigo da choupana e que agora repousava sobre a mesa de mármore da varanda. Eu passei a vida construindo muros, Benedita, e precisei quase morrer de frio para aprender que o que importa é quem está disposto a nos dar um pouco de calor. O sol começou a despontar por trás das montanhas, revelando uma paisagem que não era mais a mesma. Os cafezais estavam queimados pela geada, sim, mas o solo ainda estava lá. E pela primeira vez na história da fazenda Recanto da Alvorada, o trabalho que começaria naquela manhã não seria movido pelo medo, mas por uma esperança nova e incerta. Mas a jornada de restauração estava apenas começando. Ele achou que tudo estava resolvido agora que os vilões haviam partido. Não poderia estar mais enganado. O desafio de reconstruir uma vida sobre os escombros de décadas de injustiça seria o maior teste que Henrique e Benedita enfrentariam. E o segredo final, aquele que o barão ainda não tivera coragem de contar nem para Benedita, ainda estava guardado no fundo da caixa de jacarandá. A geada que queimou os cafezais da fazenda Recanto da Alvorada finalmente começou a derreter sob o sol pálido de uma nova manhã. Mas o mundo que surgiu sob o gelo não era mais o mesmo. O barão Henrique de Alencar, o homem que um dia acreditou que o seu poder era eterno, não voltou para o seu quarto de luxo na casa grande. Ele permaneceu sentado no banco de madeira da choupana de Benedita, observando os ex-escravizados se reunirem no terreiro. Mas desta vez, não havia medo nos olhos deles. Havia a dignidade de quem segurava, em mãos trêmulas, o papel que o barão escondera por 5 longos anos. Henrique olhou para Benedita, que agora usava um vestido de algodão limpo e trazia no braço, orgulhosamente exposta, a cicatriz que ele lhe causara. Ele se levantou com dificuldade e, diante de todos, baixou a cabeça. Eu passei a vida tentando ser um gigante, mas precisei me tornar um bicho acuado no frio para perceber que eu era o menor homem desta terra. Benedita, eu não peço que me perdoe, pois o que fiz não tem perdão. Peço apenas que me deixe passar o resto dos meus dias tentando reparar o que restou. Benedita não respondeu com palavras de ódio. Ela apenas lhe estendeu a caneca de barro, agora cheia de café fresco e doce. O senhor já começou a reparar, Henrique, no momento em que parou de olhar para o próprio umbigo e viu a dor dos outros. A reconstrução da fazenda foi lenta e árdua. Augusto e Maria Clara nunca mais voltaram. Soube-se que viviam de favores em pensões baratas na capital, devendo até o ar que respiravam. Henrique, por sua vez, usou o restante de suas influências para garantir que as terras fossem divididas de forma justa entre as famílias que ali trabalhavam. Ele se tornou um agregado em sua própria propriedade, vivendo em um pequeno anexo da choupana de Benedita, ensinando as crianças a ler e a contar, usando os mesmos livros que um dia trancou na biblioteca. A cena final daquela história aconteceu no portão principal, aquele mesmo portão que Augusto fechara com tanta crueldade. O barão Henrique, agora um velho de roupas simples e olhar sereno, entregou a Benedita a chave de ferro original da fazenda. Esta chave não serve mais para trancar ninguém, Benedita. Use-a para abrir o que ainda estiver fechado. A partir de hoje, os portões do Recanto da Alvorada nunca mais serão trancados contra quem precisa de abrigo. Benedita caminhou até o portão e, com um giro firme, abriu o cadeado pesado. Ela não era a nova patroa. Ela era o símbolo de uma liberdade que nascera da dor mais profunda. O símbolo maior daquela transformação, no entanto, repousava agora sobre a mesa de mármore da casa grande, a caneca de barro de Benedita. A louça fina e a prata haviam sido vendidas para pagar as dívidas, mas a caneca de barro permanecia ali, lembrando a todos que o poder construído sobre o sofrimento alheio é um castelo de areia, e que a verdadeira nobreza nasce da compaixão e da verdade. A moral que fica é que a justiça pode tardar e vir das mãos mais improváveis, mas ela sempre encontra o caminho de volta para casa.
E o barão Henrique de Alencar finalmente descobriu que a liberdade não é algo que se dá em um papel, mas algo que se conquista quando decidimos, enfim, sermos humanos. Se você acompanhou essa jornada de redenção e justiça até aqui, eu quero te agradecer do fundo do coração. Histórias como a de Henrique e Benedita nos lembram que nunca é tarde para mudar o curso de nossas vidas. Por favor, inscreva-se no canal para não perder os nossos próximos relatos e comente abaixo com uma nota de 0 a 10 para esta história. Eu quero muito saber o que você sentiu com esse desfecho. Muito obrigado pela companhia e até a próxima história.